Então, para a gente encerrar o nosso segundo ciclo de estudos voltado à metodologia e à pesquisa científica, hoje, nesse nosso último encontro, a gente vai tratar de uma temática que emerge nos últimos anos, especialmente nesse momento atual, que é o uso da inteligência artificial no contexto das pesquisas acadêmicas, científicas. E aí, nesse cenário, eu vou trazer um panorama um pouco de como que a IA evolui nos últimos anos, como que ela passa a ser utilizada a partir das suas ferramentas no contexto da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, e a gente também poder problematizar esse uso de uma forma dentro do contexto de integridade e ética na pesquisa. Então, alguns dos pesquisadores e professores que hoje advogam pelo uso da inteligência artificial têm apontado essa questão de que a IA é um caminho que a gente vai observar o uso mais frequente entre o contexto acadêmico nas universidades. Então, esses docentes e pesquisadores sobre esse campo têm demarcado que o momento agora já não é mais falar sobre o não uso, mas da forma de utilizá-la num contexto mais ético, pensando a pesquisa. E é nesse cenário, então, que o nosso último encontro do segundo ciclo de estudos do Grupo de Aprendizagem Tutorial 2 vai trazer reflexões no cenário da metodologia e da pesquisa científica. Para isso, então, eu preparei alguns slides para a gente poder ancorar nosso encontro de hoje. Como sempre, fiquem à vontade para fazer considerações, seja pelo chat, seja abrindo o microfone, fiquem à vontade. Se quiser tirar dúvidas, eu conseguindo, eu posso esclarecer. Se eu não souber, depois a gente procura, coloco dentro do nosso grupo do WhatsApp. E aí é um pouco nesse cenário que a gente vai conduzir nosso encontro, nessa próxima hora, sobre a inteligência artificial e o seu uso dentro da pesquisa científica. Deixa eu ver se a minha apresentação está reproduzindo para vocês. Parece que ela travou. Vou tentar de novo aqui. Não está querendo apresentar. Inclusive, essa plataforma que vocês estão vendo é uma plataforma com IA, que eu costumo utilizar. Comecei a usar esse ano, nesse cenário do uso das IAs. Que é a... Sim. Eu ia justamente perguntar qual que é a plataforma. Então, é a Gama App, ou Gama AI, que é IA. Então, comecei a utilizar ela esse semestre e ela é uma plataforma, inclusive, para apresentações que a gente utiliza. É uma versão avançada até do Canva, alguma ferramenta que a gente costumava utilizar também. Eu, inclusive, tenho subido meus PowerPoints, né, que parecem assim, uma coisa bem retrógrada quando você olha para essas plataformas. E elas, de fato, elas melhoram muito tanto a parte estética das apresentações, quanto também ela contribui com uma análise da escrita, correção gramatical, então faz todo esse trabalho que é aquilo, né, gente? É pensar também que a IA, ela, com o tempo, vai substituir alguns dos trabalhos humanos que a gente tinha, de revisores, né? Se a gente for pensar, ou designers. Então, a gente também tem que problematizar essas questões, mas as ferramentas estão surgindo aí, e é isso, é a gente pensar o bom uso delas. Então, nesse cenário, a gente vai fazer um pouco dessa trajetória de como que a IA tem sido vista como um movimento revolucionário, né, no contexto científico. E aí, o que é a inteligência artificial? Então, a gente tem algumas definições, uma das que usualmente são colocadas é que a inteligência artificial, ela simula os processos de inteligência humana. Então, se a gente ouve hoje alguns professores que advogam, inclusive, pelo uso da IA na pesquisa, na produção de conhecimento, eles vão colocar, inclusive, essa condição de que o que a IA faz é reproduzir o conhecimento humano.
Então, ela tem condições de simular o que a gente já produziu enquanto conhecimento humano. E é bem interessante, porque se vocês já têm o uso de utilizar, por exemplo, o ChatGPT ou outras plataformas, de acordo com os prompts que vocês colocam das buscas, a IA ela vai incorporando isso no seu arsenal a partir do que você oferece a ela de conhecimento sobre você. Então, eu, por exemplo, que estudo saúde coletiva, muitas vezes, quando vou utilizar as plataformas e trago elementos sobre saúde coletiva, ela meio que ela já aprende comigo, enquanto ser humano. Então, ela já sabe mais ou menos qual é o meu perfil histórico, os conhecimentos que eu tenho. Então, ela vai aprendendo com a pessoa que interage com ela. Então, por isso que a definição é nesse contexto de que IA simula processos de inteligência humana, através dos sistemas computacionais. E ela vai combinando os algoritmos de forma sofisticada, fazendo análise de dados a partir do ser humano que interage com ela. O que a inteligência artificial também traz como ramos para a gente entender? Ela é um aprendizado por meio de máquina, ela tem a gente utiliza no contexto computacional, então eu preciso utilizar algum tipo de tecnologia, o celular, o laptop, e plataformas, softwares, para processamento de uma linguagem natural que vão formando os pilares da inteligência artificial moderna. E o uso que a gente tem visto da IA é buscando a resolução de problemas. Então, por meio desses algoritmos, que há algum tempo a gente já falava muito do uso de algoritmos pelas redes sociais, é um pouco nesse cenário também. As redes sociais elas vão aprendendo com o sujeito que interage com ela. Então, a gente já deve ter ouvido no período eleitoral, muitas vezes, que nas últimas eleições o uso das redes sociais tem sido muito marcados como espaços de disputa e de poder, muito mais do que o ambiente físico. E movimentos sociais também, novos movimentos sociais têm utilizado esses espaços para mobilização. Então, as redes sociais, elas fazem uso dessa inteligência, né, dos algoritmos, para conhecer o público que está interagindo. E aí, o que a gente via muito no contexto das eleições era, na minha bolha não chega determinados temas, determinados vídeos, e aí a gente ficava instigado. Por que algumas pessoas... E era um efeito em massa, né? Quando saía uma fake news, tinha um perfil de grupos que recebiam aquela fake news, mas outro grupo não recebia. Isso tem a ver com esses algoritmos inteligentes que identificam padrões. Então, determinados conteúdos não vão chegar em determinados perfis. E é nesse contexto que a IA trabalha também, para resolver questões complexas, buscando uma eficiência superior à capacidade humana. Então, isso é um pouco do que a gente pode definir ou conceituar o que é a inteligência artificial. Tudo bem até aqui, pessoal? Para o que a gente vê hoje é até uma naturalização desses processos, né? Especialmente os nativos digitais, eles já têm uma apreensão muito mais fácil desse contexto da inteligência artificial, desse uso dos algoritmos, do que aqueles que são chamados, né, que são as pessoas que passaram pela transição, os analógicos, como é o meu caso, eu sou de uma geração analógica. Então, eu passei pela transição para o digital. E os nativos, então eu estou me adaptando a essa realidade. Os nativos digitais, eles já praticamente, eles absorvem isso com uma certa naturalidade, o uso desses recursos e das questões dos algoritmos. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Lanusse, sim. Levantou a mão. Não, desculpa, foi sem querer. Tá. Então, como que a inteligência artificial ela vai evoluir na pesquisa, tá, pessoal? Então, em específico na pesquisa, ela acaba acompanhando também a evolução tecnológica, computacional que a gente tem, que é esse processo que eu até estou discutindo com vocês, assim, que é o da transição para o modelo digital, para essa vida digital que a gente tem hoje. Então, começa ali nos anos 90, 1990, as primeiras aplicações de modelagem estatística com uso de inteligência artificial,
para as análises de dados experimentais. E aí a gente começa a ver os primeiros elementos da IA sendo utilizado no contexto da pesquisa. Então, ali, finalzinho do século XX. Nos anos 2000, a gente vê uma nova corrente de evolução com a integração da IA com a Big Data. E aí o surgimento de plataformas científicas baseadas já em IA para fazer a busca e a gente tem uma facilidade de levantamento desses dados. Nos anos 2010, a gente então vê essa explosão de aprendizado com aplicações em diversas disciplinas científicas, especialmente nas engenharias, a gente vai observar que tem uma evolução muito maior do uso de tecnologia, da robótica, da inteligência artificial, do que em outras áreas, como é o caso das ciências humanas, que a gente ainda não tinha, né, esse cenário, mas no campo das tecnologias, das engenharias, a gente já observa isso. A engenharia médica, por exemplo, faz um uso muito mais intenso aí a partir dos anos 2010 dessas tecnologias e da robótica, entre outras. E hoje o que a gente está observando, especialmente nos últimos 3 anos, né, mais recentemente, é esses sistemas autônomos de descoberta científica. Então, o uso dessas plataformas para que a gente possa integrar com os métodos tradicionais. Então, as pesquisas, elas ainda estão acontecendo numa lógica de complementariedade. Então, a gente desenvolve as pesquisas, considerando os métodos que a gente já tem apresentados no contexto da pesquisa científica, que já fizemos essa fala em outros momentos dos nossos encontros aqui do ciclo, mas estamos incorporando o uso dessas ferramentas para melhor e otimizar também o nosso trabalho de análise, de levantamento de dados, de revisão, de literatura, para fazer estudo da literatura, né, estudo da arte. Então, temos integrado isso de uma forma mais complementar. Então, é esse um pouco do cenário da evolução da IA na pesquisa que a gente tem observado. E aí, aqui é um pouco do cenário também do que eu disse para vocês, né? A gente começa a ver ali nos anos 2000, já esse contexto da inovação tecnológica, da robótica, da própria inteligência artificial, sendo utilizadas na biotecnologia. Nós temos um curso de biotecnologia, inclusive na UFG, né? Na saúde, com o contexto da medicina, da engenharia clínica, da engenharia médica. Então, descoberta de medicamentos, já fazendo, né, o uso da ciência articulada com essas novas tecnologias, análise genômica, diagnósticos por imagens, também fazendo uso desses recursos. E aí, nas outras áreas também, que a gente tem das exatas, fazendo esse uso, né, da IA e de novas tecnologias, como a física, a química. Nos estudos climáticos, a gente tem visto também com o uso dos satélites, então, previsão meteorológica, modelagem climática. Dentro disso, né, a gente tem, inclusive, instituições nacionais como o INPE, que faz um pouco desse uso dessas tecnologias para modelagem climática, monitoramento ambiental, e nas ciências sociais também já tem sido utilizado para análise das redes sociais. Então, alguns sistemas, softwares que a gente usa de análise qualitativa, incorporando a IA dentro dos seus softwares, dessas plataformas, nos estudos comportamentais, no contexto também de estudos da economia. Então, a gente já observa o uso desses recursos e da inteligência artificial. Aqui é um exemplo, como que tem sido utilizado nos estudos, né, das ciências climáticas. Atualmente se discute muito, é um tema emergente, a crise climática, a mudança climática, os impactos que isso tem na vida das pessoas, na saúde das populações, das comunidades. Então, a inteligência artificial, ela tem sido utilizada no contexto das ciências climáticas, tanto para fazer modelos preditivos, como eu falei, né, o INPE usa a análise de satélites para considerar ali, monitorar desmatamento em tempo real, ou degelo em tempo real. A gente também utiliza esses recursos, especialmente agora, né, nos últimos anos, a gente tem visto um aumento dos desastres climáticos. Rio Grande do Sul passou por um recentemente, a gente tem visto no contexto global esses desastres se apresentando. Então, esses sistemas, eles são utilizados para prever terremotos, as enchentes,
tempestades, às vezes com horas ou dias de antecedência do evento. Então, a IA tem sido incorporada aí nesse cenário, pensando as ciências climáticas. Nas ciências sociais, o que é interessante? Nos estudos de política pública, a gente já observa o uso, né, com modelos preditivos também, para a gente poder fazer uma tomada de decisão mais adequada em relação a uma política pública, consegue fazer simulação de impacto de novas políticas, de novas leis, antes da implementação dessa política ou dessa lei. A gente também utiliza no contexto dos estudos demográficos, então, na análise demográfica, a gente consegue utilizar esses algoritmos para identificar os padrões do perfil sociodemográfico, e vai revelar também as tendências emergentes no perfil das populações e das comunidades. Outro ponto que a gente tem visto do uso da IA nas ciências sociais é o uso da IA para compreender a transformação da sociedade. E aí mapeia essas mudanças do comportamento em larga escala da população e da sociedade de forma geral. Então, são algumas dos exemplos de como a IA está sendo incorporada no campo das ciências. Nas ciências da saúde, e aí nos cursos da saúde, pensando, né, as formações, as áreas da saúde, tem sido utilizado, né, para acelerar descobertas biológicas, a questão das vacinas, como que a gente teve, né, um tempo recorde, por exemplo, para criação de uma vacina para o Covid, e isso foi muito impactado pelo uso dessas novas tecnologias, para o desenvolvimento de fármacos. Então, assim, o uso dessas novas tecnologias reduzindo em até 10 anos, né, de 10 para 3 a 4 anos, a produção de um fármaco, de um imunobiológico, de uma vacina. Para diagnósticos clínicos também tem sido bem oportuno, porque gera uma precisão maior para a gente poder diagnosticar determinada doença. E na medicina personalizada, quando você faz um projeto terapêutico alinhado com as questões genômicas, né, com os genes, com o DNA individual. Então, tendo um pouco desse mapeamento genético para poder pensar tratamentos e terapêuticas. Ok, tudo bem, pessoal, até aqui? Como que a gente tem visto também a IA contribuindo na construção de grandes bancos de dados, né? Então, a gente tendo um banco de dados robusto, os big datas. Então, a IA ela tem favorecido a coleta desses dados dentro da big data, né? Então, tem sensores inteligentes para capturar esses dados de forma diária, possibilita uma organização mais efetiva e automatizada para limpeza desses bancos também. A gente sabe o quanto é importante num processo de organização de um banco de dados é a gente conseguir fazer uma limpeza desse banco para que não tenha vieses, né, ou que isso de alguma forma prejudique os nossos resultados. Então, a IA favorece essa condição da limpeza também. Permite uma análise mais avançada, com descoberta de padrões que muitas vezes os olhos humanos não conseguem captar, e a IA tem uma condição de captar esses padrões que são invisíveis. E possibilita também insights científicos, né, pessoal? Que é a geração de novas hipóteses que a gente possa testar no contexto das grandes bases de dados. Então, até então, estou trazendo coisas positivas, né? Então, a gente precisa reconhecer a importância disso na formação do conhecimento humano, né, na nossa evolução científica. Como que a IA, então, ela vai ser utilizada? A gente vai ter técnicas e os algoritmos que vão sendo utilizados pela inteligência artificial. A IA, ela vai se organizar por meio de redes neurais artificiais. Então, ela se modela como se fosse o funcionamento de um cérebro humano, com essas redes neurais artificiais, para processar essas informações. Por isso que eu disse, ela vai aprendendo com o ser humano que interage com ela. Então, a própria IA, ela também está num processo que ela vai se modelando de acordo com o sujeito, com o ser humano que vai estar ali interagindo com ela.
e vai processar essas informações de forma interconectada, parecendo, né, semelhante aos neurônios humanos, como neurônios artificiais. A técnica também que a IA utiliza é de aprendizado de máquina, então é um aprendizado supervisionado, ou seja, ela aprende com exemplos rotulados. E também num contexto não supervisionado, ela descobre os padrões sozinha, porque ela está recebendo informações da rede global aí de internet e tudo. E ela pode aprender também no formato de reforço, ela aprende por tentativa e erro. Então, é assim que a IA vai se desenvolvendo com a modelagem do funcionamento dela de aprendizado e de construção do conhecimento. E ela vai processar as informações buscando uma linguagem natural, né, tentando se aproximar de uma linguagem mais humana. Então, ela tem condições de fazer uma análise de larga escala dos dados e das informações e de artigos científicos. Ela consegue fazer uma síntese desses conhecimento que ela consegue extrair em larga escala e de forma simultânea. Aqui vou perguntar, quem já utilizou alguma ferramenta de IA? Usualmente a gente tem visto as pessoas usando ChatGPT, mas a gente tem a Gemini, a gente tem a DeepSeek. Quem já usou alguma, só levantar a mão, só faz um joinha para eu ter uma noção. Quem já usou? Só eu e o Ivo? Opa, a Samara já usou. Então, quando vocês já perceberam que ela tem um tempo de processamento. Ela vai falar que no momento ali ela está processando. É porque ela está fazendo essa busca de todas as informações que ela tem acesso na rede. Então, ela aponta esse processamento de uma linguagem natural, que a gente está colocando aqui como um exemplo da técnica que é utilizada. Então, é aquele momento que ela para e fala, analisando documentos. O ChatGPT mesmo coloca, né? Analisando documentos. Eu ainda tenho problemas com a ideia de usar IA lá. Natural, né? Eu também tive um tempo, aí a gente precisa estudar, sabe? Para a gente poder pensar como utilizar essas tecnologias e fazer uma reflexão crítica também do uso delas. Eu acho que o ponto é esse. Mas é natural. A gente ainda, muitos vão ter dificuldade, inclusive, de uso delas. Por quê? O grande ponto do uso da IA é você saber como extrair as informações dentro da IA. Porque ela vai buscar dentro de toda a rede de informação que a gente tem na internet digital. Então, hoje, inclusive, se a gente vai observar, existem informações relacionadas ao uso de prompts, para melhor você extrair as informações, para que você tenha uma segurança também no que você está buscando. E aí eu acho que é nesse cenário também que muitos professores vão defender o uso, porque, no final das contas, quem está produzindo conhecimento ali é o próprio ser humano, porque é a gente que está provocando a IA para trazer aquela informação para a gente, que é do nosso interesse, né? Aqui é um pouco desse cenário nos experimentos científicos, como que ela tem sido utilizada em laboratórios, nas indústrias, tanto de tecnologias de saúde como tecnologias clínicas, médicas, tem utilizado o uso dessa automação para os experimentos. E aí aqui até um exemplo que vocês podem ver, por exemplo, a Universidade de Carnegie Mellon, ela tem revolucionado as pesquisas dela porque ela conduz os experimentos complexos sem a intervenção humana direta. Então, isso, por exemplo, pode reduzir os riscos relacionados à biossegurança. Então, dependendo do que você vai manipular nessas pesquisas, pode ter um agente etiológico que possa gerar algum tipo de desfecho desfavorável, né? Contaminação. Então, utilizar isso no contexto de automação já tem sido visto em alguns laboratórios, em centros de pesquisa no campo da saúde e de estudos clínicos e ensaios aí que a gente tem, pesquisas experimentais. Que aí é utilizando robôs, utilizando a IA, integrando isso, essas tecnologias, para ter uma maior eficiência e uma biossegurança aí no contexto dessas pesquisas. Então, aqui é um modelo de como a gente tem visto esse avanço em pesquisas experimentais. E aí, é um pouco do que eu estava antecipando, Laila, é saber como utilizar. Então, a gente utiliza
como comunicação com essas plataformas, o prompt, que é a forma mais eficiente da gente obter resultados de forma mais precisa com a inteligência artificial. O que é o prompt? É a instrução que eu vou dar para a IA do que eu quero buscar de informação, de dado, dentro daquela ferramenta. E essas instruções, elas precisam ser muito específicas, tem que estar muito clara, direcionando a IA para responder aquilo que eu pretendo buscar dentro da rede. Então, um prompt bem elaborado, ele pode transformar significativamente a qualidade dos meus dados complexos, simulações computacionais, a revisão de literatura que eu vou fazer, científica. E aí é isso, a gente tem que saber o uso. Eu não vou pegar, fiz uma pesquisa de campo, tem lá os resultados, dados sensíveis de uma pessoa, de várias pessoas. Então, fiz um questionário, vamos pegar o exemplo, o GAT5, eles estão fazendo uma pesquisa com questionário. Eu acredito que alguns de vocês até já responderam. Eu não posso pegar as informações brutas, que foi o que os participantes colocaram, e jogar lá na IA. Primeiro, porque isso já é ferir uma questão da integridade ética. Eu posso utilizar as informações de forma agregada. Então, eu vou já fazer primeiro o trabalho de suprimir as informações, às vezes, sensíveis que estão ali no meu banco de dados. E aí, eu posso trabalhar para refinar a análise desses dados com o uso da IA. E aí, eu preciso ter noção de como dar essa instrução dentro da plataforma que eu estou utilizando de IA, seja para fazer revisão, seja para fazer análise de dados. Aí aqui tem um exemplo para vocês verem de prompt, né? Que é essa instrução. O prompt é uma instrução, é um pedido que eu vou fazer para que a IA faça uma tarefa para mim, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Qual é um prompt? Haja como um especialista em análise de dados acadêmicos. Resuma os principais achados do artigo sobre IA na pesquisa acadêmica publicada em 2023. Responda em uma lista de tópicos e mantenha um tom formal e objetivo. Então, aqui eu dei todas as instruções específicas do que eu quero que a IA faça para mim, o que ela produza. Tem outros vários tipos de prompt que vocês podem ver. Por exemplo, uma tarefa. O que você quer que a IA faça? Então, por exemplo, resuma os principais achados do artigo sobre IA na pesquisa. Sobre contexto, informações de fundo daquele artigo. Este estudo foi publicado em 2023 e aborda IA na análise de dados biomédicos. Então, você traz instruções muito específicas do que você quer buscar. Então, você coloca qual que é o tom de voz que você quer. Mantém um tom formal. Quero um tom mais criativo, quero um tom mais acadêmico, quero um tom mais didático. Você coloca como que você quer que a IA apresente essa informação para você. E você pode pôr restrições. Eu quero que seja no máximo 200 palavras. Por exemplo, fazendo um resumo, né, para um evento. Então, você pode escrever seu resumo e subir um prompt para que você é o revisor desse texto, faça análise gramatical, ortográfica, para um evento científico tal, e ele vai fazer de acordo com o que você pediu ali dentro das instruções. Tudo bem? Tranquilos até aqui sobre essa questão do uso de prompt? Então, assim, é isso. A gente vai ter que falar para a IA o que a gente quer. E então tem uma relação aí máquina e humano o tempo todo na produção de um conhecimento. E aí é essa questão, né? A ética no uso da IA também tem sido discutida. É importante a gente ter um olhar reflexivo, crítico, porque a IA ela vai buscar o conhecimento que está disponível na rede virtual. Então, pode ser que tenha viés de algoritmo, porque eu falei para vocês, ela vai aprendendo com o sujeito que interage com ela. Então, alguns algoritmos podem perpetuar preconceitos que estão presentes dos dados de treinamento. Então, a gente precisa ter uma revisão humana, esse olhar crítico nosso, para mitigar esses riscos. A gente precisa garantir transparência. Então,
os algoritmos é aquilo, é uma caixa preta, então é difícil a gente verificar os resultados. E na ciência a gente precisa exigir métodos reproduzíveis. Então eu preciso colocar, por exemplo, na minha pesquisa, se eu utilizei o uso da IA, qual foi a plataforma, qual foi o prompt que eu usei, o que isso foi apresentado dentro da minha pesquisa, para que se outro pesquisador quiser replicar, seja compreensível para ele como que ele vai fazer isso com o uso da IA. Você não sabia, Nive. Então, assim, tanto de coisa, né, que a gente tem agora do uso da IA. E a privacidade, que eu já antecipei com vocês. Dados sensíveis, nome das pessoas, o CPF da pessoa, determinados elementos que, inclusive, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aponta o que são os dados sensíveis, a gente requer proteção. Então, eu não vou subir todos esses dados dentro da IA, porque ela vai armazenar isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado de garantir a privacidade e a propriedade intelectual da descoberta que a gente fez, sem expor isso de uma forma que gere, né, alguma insegurança em relação a esses dados que a gente está colocando ali. Então, é aquilo, é o uso com bom senso, é o uso de uma forma qualificada, é o uso de uma forma ética, porque o cenário é que nos próximos anos, cada vez mais a gente vai ter, mesmo que a gente não queira, os próprios sistemas, eles vão incorporando a IA, você sabendo ou não. Então, é a gente ter clareza de como fazer o uso disso. A gente tem normativas brasileiras, mas elas ainda são um pouco incipientes nesse contexto do uso da IA. Então, por exemplo, as universidades ainda estão com algumas dificuldades, estão criando normas, né, de como que a gente pode fazer o uso de forma ética da inteligência artificial na pesquisa, mas a gente tem alguns marcos do uso da internet, de tecnologias digitais. Então, o Marco Civil da Internet de 2014 é visto como, dentro dessa linha histórica, uma das normativas brasileiras para o uso ético da pesquisa em IA. Aqui eu já mencionei a Lei Geral de Proteção de Dados de 2018. A gente está com um projeto de lei tramitando relacionado ao uso da IA, que vai estabelecer fundamentos éticos essenciais para o uso das IAs dentro do Brasil, que é esse PL 21/2020. E a gente tem resoluções do CNPq e da CAPES, que são as diretrizes técnicas e normativas sobre a condução de pesquisas, utilizando sistemas autônomos e o uso da inteligência artificial no contexto científico. Então, percebam, a gente não tem documento falando é proibido usar IA. Pelo contrário, a gente está vendo que normativas são necessárias para que a gente faça o bom uso desses recursos. Avançando um pouquinho mais. Um ponto importante, como que a gente vai referenciar, então? Vou usar a IA, né? Eu acho que nesse cenário a gente tem os recursos, como que eu referencio o uso da IA, então, numa pesquisa? A transparência é importante, então eu tenho que deixar isso muito bem detalhado, descrito. Se eu usei na minha metodologia, especificar qual foi o sistema de IA que eu utilizei, como que eu utilizei, qual que é a versão que foi utilizada. Muito semelhante, gente, quando a gente usa softwares, por exemplo, de análise. Então, nas ciências, nos estudos, nas pesquisas quant, a gente muitas vezes vai usar Stata, o R. Eu não vou lá falar qual sistema que eu usei de análise estatística, foi o R, foi o Stata, qual a versão. É semelhante, é a mesma coisa. Vou indicar qual que foi, qual a versão, né, quando que eu obtive o acesso, se o acesso que eu utilizei foi da versão gratuita, se foi de uma versão premium, porque tem diferenças também, tá, pessoal? Em algumas dessas plataformas, a versão premium ela é muito mais refinada nas buscas do que numa versão gratuita. Então, olhar essas questões. O próprio ChatGPT é assim. Então, na versão gratuita, ele vai buscar informações em qualquer lugar. Na versão paga, que é a Plus, ele tem um refinamento maior quando você faz a busca. Então, apontar, eu usei a versão gratuita, usei a versão premium, a versão paga. Especificar exatamente o que você utilizou, qual foi o prompt, como eu falei, a instrução que você deu para IA, porque foi essa relação humana e inteligência artificial no processo da construção daquele conhecimento. Então, deixar isso detalhado, como a gente faz com outras pesquisas. Na pesquisa Qualy, a gente costuma utilizar
WebQDA, AtlasT ou SPSS, né? Às vezes para trazer uma estatística descritiva, até para estatística inferencial a gente pode usar o SPSS também. A mesma lógica, fazer toda essa descrição, esse detalhamento. Citação direta, então, se eu estou usando trechos que é da IA, como a gente cita um artigo, como a gente cita um livro, vai usar aspas o conteúdo que foi gerado e falar que foi utilizado sem alterações daquilo que foi extraído da IA. Se eu vou usar isso para validação dos meus resultados, então estou usando a IA para verificar a validação desses meus resultados, tenho que apontar como que eu utilizei a IA para o processo dessa verificação dos resultados obtidos dos achados. As referências, a gente inclui nas referências qual foi o sistema de IA que eu utilizei, né, e coloco lá de acordo com as normas da BNT, se for o caso. A UFG, inclusive, ela recomenda explicitar as limitações dessa ferramenta, porque toda ferramenta também tem limitações. Algumas vão ser específicas para você fazer revisão de literatura, outras vão ser específicas para você montar mapas de rede de autoria. Então, outros ele tem mais qualidade para você montar metodologia, fazer análise dos dados. Outras são para apresentações, como essa que eu estou utilizando aqui com vocês, que é a Gama AI. Então, ela tem muito mais potencial para apresentações. Então, eu tenho que apontar quais as limitações que essa plataforma tem e qual foi o papel do pesquisador no uso dessa ferramenta e fazendo uma análise crítica. Então, a UFG já tem trazido isso nas suas páginas sobre a integridade e ética na pesquisa com o uso da IA. E aí eu acho que um ponto importante, que é isso, fiz a pesquisa, eu tenho que apontar quais as limitações que eu tenho em relação ao uso da IA na pesquisa. Então, a gente tem uma dependência de dados qualificados, porque o sistema de IA são tão bons quanto os seus dados de treinamento. Então, às vezes, ele vai buscar dados que são ainda que ele está refinando. Então, os dados científicos incompletos, às vezes enviesados, vão estar lá dentro da IA. Então, cuidado que a gente precisa entender que alguns dos resultados que eu vou encontrar são resultados questionáveis, podem ser lembra que a gente já falou de integridade e ética na pesquisa? Ela pode estar buscando de revistas que já tiveram retratação de trabalhos e está utilizando como fonte. Então, a gente falou disso na aula passada, né, da integridade e ética na publicação, por exemplo, que tem autores que eles vão ter que retratar a sua pesquisa. Mas a IA, ela, dependendo, ela vai fazer busca disso também, de estudos que foram retratados. É um ponto importante, porque a IA, como ela trabalha com processos de processos neurais artificiais, essas redes neurais complexas, elas podem ter informações que são verdadeiras ou não. Ela vai fazer busca de todo tipo de informação e de dado. Então, a gente precisa ter um olhar crítico para fazer a checagem e ver se isso está de fato. Cientistas frequentemente não conseguem explicar como a IA chegou a certas conclusões. Então, você vai fazer uma busca manual e fala, não está batendo com o que a IA está me passando, porque ela está recebendo informações de todo tipo, de toda qualidade. E o ser humano, ele precisa atuar como um supervisor, como se você tivesse com um auxiliar de pesquisa, ou se você que, no nosso caso, né, Ivo, que temos orientandos, a gente tem que estar ali supervisionando aquela produção do conhecimento. Aí a gente segue a mesma lógica, a gente tem que ter uma supervisão humana daquilo que está sendo produzido pela IA. Então, os sistemas, eles são avançados, mas a gente ainda requer uma validação, um olhar, né, de supervisão dentro do cenário do ser humano. Aqui são alguns casos reais do uso da IA dentro da pesquisa. Então, algumas dessas plataformas que já são utilizadas no contexto da biologia, que a gente tem dos estudos biológicos. A NASA tem utilizado essa ferramenta Exoplanetas. E a semântica escolar, que ela é utilizada para processar milhões de artigos científicos, conectando esses artigos e essa produção. Então, são alguns desses usos da IA que a gente tem nos diferentes cenários da ciência. A gente tem diversas ferramentas que são gratuitas.
algumas que são pagas, mas tem versões gratuitas. Então, assim, a gente tem mais de 100 ferramentas que elas são abertas, que a gente tem condições de utilizar enquanto pesquisadores. A gente tem plataformas de comunidade, que elas utilizam a IA nessas comunidades para você desenvolver conhecimento. Então, são plataformas como se fosse um Facebook, um Instagram de interação com o uso da IA. E uma coisa importante para quem tem feito a adesão do uso da IA em pesquisa é a economia de tempo, porque com o uso dessas ferramentas a gente consegue suprimir alguns trabalhos que eles são manuais, às vezes são burocráticos no contexto da pesquisa, e a IA consegue acelerar um pouco esses tempos aí do tempo da pesquisa. Algumas ferramentas que a gente tem gratuitas, a Gemini, que está dentro do Google, é um assistente avançado da Google, com capacidades multimodais, ela consegue fazer análise de texto, ela produz imagem, ela possui dados científicos complexos, então você tem condições de utilizar. A gente tem a Elicit, que é a ferramenta de pesquisa de literatura, que sintetiza artigos científicos. A gente tem outra, Perplexity, a gente pode usar a Site, todas elas servem um pouco para a gente fazer revisão de literatura, assim como essa, a Elicit. A gente tem a Orange Data Mining, que é um software visual, que vai fazer essa mineração dos dados, então simplifica a análise estatística, sem você precisar de uma programação complexa. Por exemplo, quem usa o software R vai trabalhar com um pouco de programação ali, né? Você precisa ter uma programação mínima para gerar os resultados. Nessa plataforma aqui, você tem condições já de fazer análise estatística sem ter necessidade desse uso de programação. A gente tem a Colab, que também é gratuita para a gente poder implementar pesquisas. Então, são alguns exemplos, e aí outros, né? ChatGPT que a gente tem a DeepSeek, então são algumas plataformas. Tem aqui outras para vocês perceberem, né? A Google IA, que eu já falei. Tem plataformas que são próprias para empresas, então a IBM Watson, que é empresarial. Então, a gente tem a DeepMind, que é de pesquisa avançada. Então, são alguns exemplos que a gente tem. Links também, depois eu posso passar para vocês algumas, mas uma das questões que eu até compartilhei antes do nosso ciclo é um curso de extensão que foi oferecido aqui na UFG sobre IA e pesquisa, que foi conduzido pelo professor Ricardo Limonge. Lá ele também dá sugestões de diversas ferramentas, dependendo de como você quer usar ela para pesquisa, é para revisão, é para refinamento do texto, é para construção de referenciais, é para construir uma rede de autoria. Então, cada plataforma tem um perfil. Aqui são algumas também que eu deixei para vocês, que a gente utiliza no contexto da pesquisa. E aí, já para indo para o final do nosso encontro hoje, é pensar que a IA ela acaba favorecendo também essa conexão global de produção do conhecimento. Então, a gente tem projetos internacionais de pesquisadores que estão produzindo nos diferentes continentes pesquisa sobre o uso da IA na ciência. Uma das plataformas que eu falei para vocês é como se fosse uma comunidade para você trocar conhecimento, essa Kangli. Depois, se vocês quiserem entrar, porque as pessoas vão utilizando IA e vão colocando sugestões de como fazer uso de ferramentas. Então, é uma comunidade mesmo, virtual, de discussão e de apresentação de inovações em relação à IA. A IA também, ela permite a gente ter uma ciência mais cidadã, então, pessoas que são voluntárias para o uso da IA, para aperfeiçoamento do uso da IA nos projetos científicos. E ela também, a IA, ela tem propiciado essa construção de rede de pesquisadores, que são essas comunidades virtuais, que vão desenvolvendo desafios complexos para o uso da IA. Aqui, sobre o futuro da IA, eu acho que é um pouco do que a Laila falou, assim, a gente ainda tem muitas pessoas com receio, como que usa,
Tem questões éticas, às vezes morais desse uso. A questão é que o futuro da IA é cada vez mais sendo incorporada na nossa vida diária, inclusive, não só na ciência, né, mas na nossa vida diária. E ela vai favorecer a automação de revisão de literatura. Então, esses sistemas eles vão analisar artigos rapidamente, ou seja, muitas vezes quem faz estudo de revisão, a gente sabe que vai levar aí 6, 8 semanas, às vezes, para você levantar os artigos, fazer essa busca manual, né, usando estratégias de revisão, seja estratégia para revisão de escopo, revisão integrativa. Com a IA, a gente vai ter uma aceleração desse processo por meio da automatização, porque ela já vai encontrar as conexões, ela já vai fazer um resumo desses trabalhos. Então, assim, vai otimizar esse processo de revisão de literatura. Para quem vai fazer mestrado, doutorado, quem é pesquisador, isso já vai facilitar um elemento que muitas vezes a gente despende muito tempo para fazer, que são os estudos de revisão. Ela permite também a gente gerar hipóteses, então a IA ela cria novas teorias para a gente testar, ela vai encontrar lacunas no conhecimento atual e apontar essas lacunas, ela vai sugerir experimentos, então, que tem bons sucessos. Então, a IA, ela já também, no futuro, e já acontece essa geração das hipóteses, e o uso da IA quântica, né, que é computadores quânticos que vão melhorar ao longo do tempo a inteligência artificial para resolver problemas mais complexos, fazer simulações mais complexas. Então, é um pouco nesse cenário aí da gente pensar o futuro da IA na pesquisa. Qual que é o papel do cientista, então? Porque aí fica parecendo, então não vai precisar mais fazer pesquisa porque a IA vai fazer. Não, a IA não faz, gente. Então, precisa da gente ter reconhecimento de que a IA, ela é uma ferramenta. Quem faz o uso da ferramenta é o ser humano. Então, é entender que há uma complementariedade entre o ser humano e a IA. Então, existe uma criatividade, uma intuição humana que continua sendo insubstituível. Sou eu que dou a instrução para a IA. Ela só vai me dar respostas daquilo que eu pedi para ela. Então, ela não vai fazer isso se não tiver um ser humano induzindo ela a apresentar aquilo. A IA funciona, então, como uma amplificadora de capacidades. E ela não substitui o ser humano. Não ainda, né? Talvez no futuro, não sei. As descobertas mais revolucionárias virão de colaboração entre os humanos e as máquinas inteligentes. Outro ponto importante é que novas habilidades vão ter que ser aprendidas, vão ser necessárias para o cientista. Então, a gente aqui está falando de IA, o tanto de ferramenta. Eu não vou aprender a mexer nela se eu não for estudar essas ferramentas, se eu não for manipular essas ferramentas. Então, os cientistas eles vão precisar utilizar e aprender sobre fundamentos de algoritmos, do uso dos dados, de como trabalhar com esses dados que são produzidos pela IA, ter capacidade de avaliar criticamente os resultados. Inclusive, quando você, igual essas apresentações da Gama, quando ela faz a revisão, às vezes ela traz elementos que eu olho e falo, não, isso não está batendo com o que a gente tem já de conhecimento produzido. Então, eu vou lá, faço a revisão, analiso, né, se tem fundamento aquilo que ela está apresentando. E também a interdisciplinariedade se tornará ainda mais importante entre os pesquisadores no futuro, com o uso da IA. Então, o que a gente observa tanto de desafios quanto oportunidades? Um dos desafios é quem vai ter acesso à IA? Como que as pessoas vão ter acesso à IA? Quem vai poder fazer um acesso a isso, essas tecnologias? Então, é um desafio de tornar isso democrático, inclusive. A gente precisa discutir essa democratização do uso dessas ferramentas. Outro ponto importante é que a gente precisa de uma formação especializada, a gente precisa ser formado para o uso disso. Não é fácil, é igual a Nívia falou, nossa, muita coisa eu nem sabia, porque a gente vai ter que se debruçar, conhecer, aprender sobre essas ferramentas, o uso desse conhecimento, dessas tecnologias. Um ponto importante, que é um desafio, é o uso ético dessas ferramentas. Então, as questões éticas a gente também traz como desafios importantes.
recursos computacionais, porque cada vez mais a gente vai precisar de equipamentos melhores para que eles consigam processar essas informações. Então, cada vez a gente vai ter equipamentos mais caros, né, mais robustos, vão ter que ser produzidos melhores recursos computacionais para isso. E um ponto importante, barreiras culturais, porque a IA, ela, muitas vezes, ela traz uma linguagem normatizada, padronizada, que não tem aderência em determinadas culturas. Então, às vezes pode ser uma palavra, uma linguagem que ela não conseguiu adaptar ainda para aquele cenário cultural, para aquela sociedade, né, que tem as suas manifestações socioculturais próprias. Então, isso também é um desafio que a gente precisa reconhecer aí nesse cenário do uso da IA. Para fechar, então, gente, a gente precisa ter uma clareza dentro do que tem se apresentado do uso da IA na pesquisa, que é a IA, ela tem que ser vista como uma ferramenta. Ela vai adicionar condições da gente produzir melhor o nosso conhecimento científico. Então, a inteligência artificial, ela é uma catalisadora, ela vai acelerar os processos de descoberta e de produção de conhecimento. Só que a gente ainda tem problemas que precisam ser considerados, que muitas vezes a IA ainda não tem condições de nos apresentar resultados, especialmente temáticas que estão invisibilizadas, que ainda não tem uma larga produção sobre aquele tema ou conhecimento. Um outro ponto que a gente precisa entender é que o uso da IA precisa nos levar a uma adoção mais ética, a uma adoção ética. Então, o uso dessa IA tem que considerar os impactos sociais, a gente precisa considerar a transparência dentro das nossas pesquisas, reforçando o que a gente utilizou dentro do contexto das IAs, para, de fato, guiar essa inovação tecnológica. E precisa reconhecer o papel que a IA tem, né? A IA, ela pode transformar uma área de pesquisa. Aí a gente tem que avaliar, pode ou não. Algumas pesquisas ainda a IA não vai conseguir apresentar os resultados da forma mais favorável, né, de forma mais adequada. Quais problemas em sua disciplina poderiam ser resolvidos com essas tecnologias? Então, é pensar um pouco nesse cenário de como que ainda existem limites. E aí, para fechar nosso encontro, volta a reforçar, né, a sugestão das 5 aulas que o professor Ricardo Limonge produziu aqui dentro do curso de extensão na UFG sobre pesquisa científica com o uso da IA. Ele, inclusive, muito do que eu trouxe aqui nesse encontro foi a partir da aula dele, de observar esse olhar, né, numa forma que não demonize a IA, mas que a gente possa refletir de forma crítica no bom uso dela e de que, a depender para cada objetivo ou que eu estou buscando na minha pesquisa, vai ter uma ferramenta específica que eu vou precisar utilizar. Então, fica essa sugestão, é um curso bem interessante. Compartilha também com quem vocês acharem que é interessante conhecer, inclusive no serviço, pensando tanto o Lanusse quanto a Nívia, né? Como que a gente pode utilizar a IA para os nossos processos de trabalho, dentro do SUS, por exemplo, para otimizar mesmo. Muitas vezes a gente gasta muito tempo com questões mais burocráticas, que o uso da IA pode catalisar isso para a gente, e a gente despender nosso tempo para outras questões que são mais importantes nos nossos processos de trabalho. Então, para além da pesquisa científica, é pensar que a IA ela vai ser incorporada no nosso trabalho, na nossa atuação profissional. Mas é isso, abrir para as perguntas, reflexões, né? Vocês fiquem à vontade. Não? Tranquilos por hoje, para a gente fechar nosso encontro. E aí, gostaria, então, assim, se não puder abrir o microfone, colocar no chat, assim, em uma palavra, o que vocês estão levando desses 5 encontros que a gente fez do ciclo voltado à pesquisa. A gente fez um levantamento inicial, diagnóstico, né, do que vocês já tinham conhecimento sobre pesquisa científica, sobre metodologia,
Então, em uma palavra, o que vocês estão levando com esses 5 encontros que a gente teve do segundo ciclo de estudos? E aí, pode abrir o microfone, se quiser falar, e fica à vontade. Eu vou parar a nossa gravação, inclusive, agora.